De verdade, não importa nem o que eu vou dizer aqui, não importa as teorias sobre a vida, importa que lugar você está dentro de você, importa apenas você, de verdade, estar presente. Por quê? Por que importa a gente estar presente? Por que é isso que é importante na nossa vida? Porque nada está acontecendo fora desse momento. Tudo acontece nesse momento de presença. Não existe nada que acontece fora do momento presente. Então, inclusive, os pensamentos, eles não acontecem fora do momento presente. Isso é uma ilusão que a gente cria quando a gente fala assim, existe o passado, o presente e o futuro, não é assim que a gente costuma pensar? E a verdade é que não. Existe a ilusão do passado, a ilusão do futuro e a verdade, que é a presença. A presença é a verdade. Por quê? Quando você pensa no passado, você faz isso no momento presente. É um pensamento que dá a ilusão que você está indo lá para trás, mas você não está indo para trás. É igual você olhar, ver um filme na televisão. Imagina que você vai pegar um vídeo seu, que você, hoje em dia já não se usa mais CD e fita, né? Tudo no celular. Mas imagina que você vai colocar lá na televisão para você olhar uma história sua antiga. E aí você coloca e dá play. E você começa a ver a sua história antiga. Aí você fala assim, nossa, eu estou voltando lá para trás. De verdade, não. Você está aqui, nesse momento. O filme está transmitindo uma imagem de algo que talvez aconteceu lá atrás, mas está tudo acontecendo nesse momento aqui agora. Dá a impressão que você está voltando, mas você não está voltando. Você está sempre aqui. Dá a impressão que você está indo. Imagina, você vai colocar um filme de algo que você deseja, de algo que você espera que aconteça. Parece que você vai lá na frente. Não. Você não vai lá para frente. A imagem parece dizer que você está lá, mas você está aqui. Então, viver no momento presente é quando você consegue reconhecer essa presença que está sempre com a gente. Essa conexão com o seu ser. Quando isso acontece, você pode estar diante de pensamentos sobre o passado e sobre o futuro sem você se perder de si mesmo. Entende? Quando você se conecta com o seu ser, você pode pensar sobre o passado e o futuro sabendo que, de verdade, o passado e o futuro é só uma ilusão. É só uma ilusão. Então, estar presente. Estar presente, na verdade, ele é uma compreensão sobre a sua natureza. Então, como fazer isso, né? Como eu me livro dos pensamentos que eu tenho diante de uma pessoa, de um pensamento ruim que eu tenho de uma pessoa? Imagina que você estava muito bem, você tinha uma boa relação com uma pessoa e, de repente, aquela pessoa fez algo ou você fez algo. E agora a presença daquela pessoa desperta em você aqueles pensamentos. Como estar presente? Uma das primeiras coisas que a gente tenta fazer nesse momento para estar presente é lutar contra os nossos próprios pensamentos. É lutar contra eles. É tipo assim, não, eu tenho que parar de pensar nisso, eu não posso pensar nisso. Eu não posso pensar no passado, eu não posso pensar no futuro. E a gente tenta estar presente assim. E a verdade é que a gente não vai conseguir assim. Porque quem está lutando em você é uma outra voz. É uma outra voz que emerge dentro de você e começa ali querer brigar com aquilo. A presença é algo muito simples, é algo que já está em você e só precisa você deixar que aquilo seja. Não é um esforço, então. Você não pode se esforçar para estar presente.
Não tem como você dizer assim, vou me esforçar para estar presente. Não, você está apegado a uma ideia nesse momento. Estar presente é mais um desfazer. É você deixar que os pensamentos estejam ali. Porque pensa bem, imagina que você está vendo um filme na televisão e aí você fala assim, ah não, eu preciso desligar essa televisão para eu estar presente, né? E aí você desliga a televisão. Aí naquele momento, pronto, agora eu estou presente. Ok, é mais fácil mesmo. Se você desliga os seus pensamentos, é mais fácil você estar presente, certo? E isso é o que às vezes a gente faz em muitas meditações. Às vezes, algumas meditações, a gente pode sim ter esse propósito de você desligar os pensamentos. É como se você estivesse lá na televisão, cara, não, eu tô perdido aqui nesse filme, eu preciso desligar, desliguei. Beleza. Só que tem um detalhe, na vida a gente não consegue viver sem os pensamentos. Uma hora você tem que voltar. Uma hora você tem que voltar a lidar com aquela pessoa que você tem dificuldade, lidar com aquela questão. E aí tem um outro passo que é muito importante. É você conseguir estar presente com a televisão ligada. É você estar presente e a televisão está ligada, porque a nossa mente ela está ligada. Não tem como desligar a mente. Essa ideia que a gente pensa assim, para eu estar em paz eu preciso desligar a minha mente, ela funciona só por um período. Porque para você viver nesse mundo você vai estar com ela ligada. E a mente ela tem uma natureza. E a natureza da mente é pensar sobre o passado e o futuro. Criar planos, problemas e tentar resolver os problemas. Essa é a natureza dela. Assim como a natureza lá da televisão é ficar passando imagens sobre coisas que acontecem, criando uma história e depois tentar criar uma solução para aquilo. Essa é a natureza. Ah, mas eu quero melhorar esse filme que está passando. Eu consigo? Consegue. Até certo ponto. Não tem como... Não tem uma coisa assim, pronto, cheguei no ponto final, minha mente está perfeita. Porque isso é relativo. O que é estar perfeito? Comparado a quem? Né? Aí você fala, não, agora estou tendo só pensamentos do que eu gosto. Aí você lida com uma pessoa e de repente aquela pessoa ela tem uma atitude ruim, sabe? Tem um jeito de dizer algo ruim e aquilo você absorve, aquele pensamento também pode entrar. A questão não é o pensamento, é como você está identificado com ele. Você fala, eu não quero pensar mais em problema. E de repente acontece um problema na sua vida. Como que você vai fazer? Então, toda essa ideia da gente melhorar a nossa mente, ela funciona sim até certo ponto. Mas chega um ponto que a gente precisa fazer um outro estágio. Precisa fazer uma outra coisa. É você compreender que não é a mente. Que você não é aquele filme da televisão. E se você não é o filme da televisão, você não precisa mais se preocupar em acabar com ele. Entende? Porque só se você estiver identificado com aquilo, você vai ter essa preocupação. Então pensa bem, olha. Imagina, existe uma compreensão que a gente precisa passar nesse processo, então. Imagina o seguinte, um carro de uma pessoa lá do outro lado do mundo quebrou. Você vai se importar muito com isso? Provavelmente não. Você não vai se importar, né? Aliás, tem um monte de coisa acontecendo no mundo, o carro lá do outro mundo quebrou. Não, talvez o máximo que você fala assim, poxa, que pena, né? Tomara que o carro fique bom, mas não é aquilo que não vai fazer você sofrer. Não vai te gerar um sofrimento. Agora, um carro de um amigo, opa, começou a atingir você. De repente, o seu carro quebrou. Pronto.
aí pode ter um sofrimento. E veja, e o sofrimento que eu falo aqui não é ficar triste, porque às vezes a gente vai ficar triste e isso faz parte da vida, né? A gente cria uma expectativa sobre como as coisas devem ser, mas o sofrimento ali é como se tivesse algo em nós que que está se perdendo também. É como se tivesse algo em mim que estivesse se perdendo. É como se o carro fosse uma parte minha. E aí ele quebra como se eu me quebrasse também. E eu posso não aceitar aquilo e resistir àquilo e sofrer com aquilo. O que está fazendo? O que está criando o sofrimento? Não é o carro. Porque se fosse o carro, todo carro quebrado você ia sofrer. Carro quebrado não gera sofrimento. Porque se fosse assim, todo carro que quebrasse, você ia sofrer. O que gera o sofrimento é a sua identificação com aquilo. O quanto você está identificado. O quanto aquilo representa o seu ser, o seu sentido de ser. E para aquelas pessoas que o carro representa assim para ela um sentido de ser muito grande, o sofrimento vai ser maior. Porque ela pode olhar ali para o carro e dizer assim, com esse carro aqui, eu sou a melhor pessoa do mundo. E às vezes não é só um meio de transporte, é um carro que ela usa para mostrar o seu status e tudo. O que ela vai acreditar que está se perdendo ali quando o carro se destrói? Ela acredita que está perdendo aquilo também, que ela acredita que ela é. Ela acredita que ela é por causa do carro, ela acha que aquilo está se perdendo. E o carro aqui pode ser os nossos relacionamentos, pode ser algo na vida também. Então, aí nesse momento a gente pode começar a criar uma estratégia na mente seguinte, não quero pensar sobre o carro. Eu não vou pensar sobre o carro, porque quando eu penso sobre o carro, eu me sinto muito mal, então não quero pensar sobre o carro. Então eu vou viver a vida sem pensar no carro. O carro quebrou, eu quero pensar em outra coisa. Eu vou pensar em comprar outro carro, mas não me fala daquele carro. Porque quando eu falo daquele carro, aquilo mexe comigo, sabe? Aquilo rouba a minha paz, né? Quem já ouviu falar isso, né? Esse tipo de pensamento rouba a minha paz. Nossa, que pensamento esperto esse para ter esse poder. O que tem nesse pensamento que faz ele roubar a sua paz? Na verdade, no pensamento não tem nada, porque é só um pensamento. O que tem é nossa relação com aquele pensamento. Então, aquele carro ter quebrado, o problema não é pensar nele. O problema é que eu acredito que aquele carro me dá o meu sentido de ser. E pensar nele me faz eu me sentir muito mal. Entende onde está a questão? Então, os pensamentos, eles não são o real problema. Você pode, se eu puder até escolher pensamentos melhores, eu vou escolher. Mas agora tem um outro passo importante. Aqueles pensamentos que são como um probleminha que a gente carrega dentro da gente, a gente precisa compreendê-los. E você não vai conseguir compreender tentando se livrar deles. Entende? Você não vai... Porque a própria tentativa de se livrar de alguns pensamentos vem de um medo. Quais são os pensamentos que eu estou tentando me livrar? Ali estão os temas da minha vida em que eu estou identificado com eles. Os temas da minha vida que eu preciso compreender quem realmente eu sou lá. E essa compreensão, no primeiro momento, envolve você digerir aqueles assuntos, sabe? Por isso que o trabalho terapêutico, ele é muito importante, associado a essas práticas que nos ajudam a estar presente. Porque o trabalho terapêutico é o que vai ajudar a gente a digerir aquilo. Ajuda a gente a digerir aquela situação. Às vezes tem emoções presas ali. E aí eu começo a digerir aquilo. Depois que eu digerir aquilo, eu tenho a chance de compreender algo. Aí eu começo a compreender, por exemplo, o carro de verdade, ele nunca
pôde realmente ele não pode me fazer melhor ou pior. Porque se eu vim para esse mundo, né, e eu sou algo aqui nesse mundo, eu já vinha antes desse carro. Então, eu preciso entender quem eu sou de verdade. E aí você vai tendo essa conexão com estar presente, mesmo nas situações difíceis. Então, qual é a compreensão que a gente tem sobre esses assuntos que mexem na gente, que parecem roubar a nossa paz? Inclusive, qual é a compreensão quando a gente tem algum tipo de pensamento e fala assim: ah, eu quero me livrar desse pensamento. Como me livrar desse pensamento? E a compreensão é que você sempre foi livre desses pensamentos. Você sempre foi livre. E se você sempre foi livre, não tem como você se livrar. Olha que interessante. Você não pode se livrar dos seus pensamentos, porque você já sempre foi livre. Você só pode desconstruir a ilusão de que você acha que você está preso. Quando vier um pensamento, uma dica agora, hein? Quando vier um pensamento do tipo que você fala assim: ah, esse pensamento rouba minha paz. O que é preciso ser visto? Perceba esse pensamento vindo. E uma outra coisa que é importante a gente perceber: perceba algo em você que luta contra aquilo. Entende? Essa parte geralmente não é vista. Geralmente a gente só vê um lado, o pensamento. A parte que luta contra aquilo a gente não vê, porque é a parte que a gente está identificada. E é isso que sustenta esse conflito, esse sofrimento. O que eu preciso ver? Pensamento, sim. Mas eu posso perceber também agora a parte que luta. Ei, por que você está lutando contra isso? Né? Por que lutar contra isso? Se isso não é real. Por que essa briga? Entende isso? Eu preciso ver isso também. Eu preciso ver isso. E de repente isso se acalma. Né? Isso se acalma. Imagina, aqui tem uma energia também, uma vibração. E aqui tem outra, que quer acabar com aquilo. E se eu consigo ver, isso se acalma. Isso também se acalma. E as duas coisas se unem. E naquele momento, só resta uma coisa: presença, integração, o seu amor. Só resta isso quando isso acontece.